Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. No último devocional, comecei a falar sobre um homem que é feliz, sobre um homem que tudo o que ele faz é bem-sucedido. E eu quero ler de novo o que a Escritura diz no Salmo 1 sobre esse homem. Ela diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Viu? É alguém que é estável, é alguém que é sólido no seu dia a dia, é alguém que tem sucesso naquilo que realiza, é alguém que é feliz. Mas a sua felicidade também passa pela meditação, pela compreensão e pela obediência da palavra de Deus. Mas o Salmo não para aí. Isso eu falei na última vez. Por que esse homem é feliz? Mas tem outras verdades que você precisa entender nesse Salmo. Por que essa pessoa é mais feliz? O Salmo continua dizendo o seguinte: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É muito interessante que na primeira parte ele fala sobre o homem mais feliz, o homem justo. Na segunda parte ele fala do homem infeliz, daquele que é injusto. E é interessante que nós vemos aqui as mesmas palavras que foram usadas no verso 1, aparecendo em cada um desses versículos. Diz os ímpios, perversos, injustos, né? E pecadores. E como eu falei para você, essas são palavras pesadas, mas são palavras que precisam ser entendidas à luz do contexto da palavra de Deus. E por que esse homem é infeliz? Primeiro, porque ele não permanece. As suas obras não permanecem, o seu trabalho não permanece. E por que não permanece? Nós já explicamos isso na outra vez. Porque não são feitas de acordo com a vontade de Deus. Mas ele diz que eles são como o vento, eles passam. As tribulações vêm, os problemas vêm, eles se vão. Eles estão hoje aqui, amanhã se passam. Sua fama, sua fortuna. Porque aquele que é feliz, ele não pensa apenas nesta vida, ele pensa na sua eternidade. Ele pensa no seu futuro além desta vida. Ora, ele diz, por esta razão, porque essas pessoas não estão firmadas na palavra de Deus, verso 5, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Há duas coisas importantes aqui nesse versículo. Primeiro, ele fala que haverá um juízo. E você precisa entender que, querendo crer ou não, quer você aceite ou não o que está escrito aqui, a Bíblia sempre relata que haverá um dia que nós iremos prestar contas da nossa vida diante de Deus. Que nós iremos prestar contas daquilo que fazemos na presença do Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, ele nos diz o seguinte. Deixa eu ir aqui com você para Eclesiastes, capítulo 12, que você vai ver o que ele vai dizer. Eclesiastes é um livro de Salomão que ele escreveu após observar a vida de todos os homens, o que eles fazem, o que eles buscam. E ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Então você sabe e percebe que haverá um dia que nós prestaremos contas a Deus dos nossos atos. E aqui diz que aqueles atos que não são de acordo com a vontade de Deus não vão prevalecer no juízo. E aqui você já começa a perceber que essa palavra ímpios, pecadores, perversos, não são simplesmente aquelas pessoas que sequestram, aquelas pessoas que roubam, aquelas pessoas que matam, são aquelas pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus diz na sua palavra. Ele diz, nem os pecadores na congregação do justo. Você pode ser uma pessoa religiosa, mas se você não é uma pessoa que obedece à palavra de Deus, você não vai prevalecer, você não vai permanecer naquele dia de prestar contas com Deus. É interessante que Jesus Cristo, falando das autoridades da sua época, as autoridades religiosas, que inclusive usavam a Bíblia da sua época, disse para eles, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Sim, nem na congregação dos justos, os pecadores, aqueles que se passam muitas vezes por religiosos, vão permanecer. Por quê? O último verso do Salmo 1, o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. De fato, eu e você podemos andar de uma forma na presença dos homens. Nós podemos nos apresentar de uma forma na presença das pessoas. Mas diante de Deus, essa forma se vai, porque Deus vai além do nosso exterior. Deus penetra o nosso coração, sabe o que nós desejamos, sabe o que nós queremos, sabe aquilo que de fato vai escondido onde ninguém vê. E Ele diz, o Senhor conhece o caminho, sabe por que fazemos o que fazemos, sabe quais são as motivações daquilo que nós praticamos, ainda que pareçam ser boas à vista das outras pessoas, porque o Senhor conhece de fato o coração, Ele sonda. Por essa razão, esse homem que anda segundo a palavra de Deus, ele é feliz. Porque ele não anda segundo as aparências, ele não anda segundo o líder religioso, ele não anda segundo simplesmente os dogmas da sua religião, ele anda segundo a palavra de Deus, ele anda segundo a Bíblia. Ele está preocupado com o que Deus diz e com o que agrada ao Senhor. Pense você mesmo. Será que você não tem se iludido com a sua vida, que talvez aos olhos da religião que você pratica, seja uma religião evangélica, seja católica, seja uma outra religião, e você acha que está tudo bem? Será que mesmo você não tendo religião, você diz, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem. Por que Deus vai, no dia do juízo, fazer alguma coisa comigo? Olha, se você não anda segundo a palavra de Deus, não importa se você tem religião, se você não tem religião, se você é uma pessoa que se considera boa ou do bem, ou talvez até se considere alguém que não é tão do bem, não sei, não é? Porque você já está fazendo uma autoanálise. Mas o parâmetro do justo e do ímpio, do obediente ao perverso, daquele que é de Deus e do pecador, é a palavra de Deus. É aquilo que Ele fala aqui. Se você não tem se preocupado com isso, há um grande risco de você estar nessa lista de ímpios, escarnecedores, pecadores, que não vão prevalecer no dia em que Cristo pedir contas das nossas vidas. Por isso, entregue sua vida ao Senhor. Comece a ler a Bíblia. Comece a entender a vontade de Deus para mim e para você, porque é a vontade para todo ser humano. E você vai perceber que ao entender a vontade de Deus, como diz Paulo em Romanos, capítulo 12, você vai compreender quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz.